Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, eu me chamo Renilson. Essa é a nossa aula 29 aí do nosso curso, beleza? E nessa aula a gente vai aprender mais conceitos importantíssimos para a gente programar orientado a objetos, beleza pessoal? E a aula de hoje vai ser sobre visibilidade em um objeto e os métodos especiais. A gente vai conseguir entender como que eles funcionam para a gente melhorar a nossa forma de programação orientada a objetos, beleza? Então, só lembrando daquele diagrama de classe que eu havia mostrado para vocês da engrenagem na nossa primeira aula, né? Onde tinha esses tracinhos aqui, né? Esse meio que menos no meio, no início das nossas variáveis, né, pessoal? E dos nossos métodos também. Ele não está aí de bobeira. Ele simplesmente significa que esta variável aqui, ela é privada. Dizer que uma variável é privada significa dizer que apenas essa classe pode acessar essa variável, certo? A única forma de eu acessar esse atributo e modificar ele por dentro dessa minha classe engrenagem. Somente lá dentro eu consigo acessar essa minha variável e modificar os dados que ela pode receber. Beleza? Por exemplo, eu quero que a minha quantidade de dentes receba 10. Então, somente dentro da minha engrenagem, dentro da minha classe engrenagem, eu posso fazer esse tipo de manipulação, tá? Se eu tiver em uma outra classe, mexendo em uma outra classe, eu já não consigo mais fazer isso, porque o meu dado, o meu atributo é privado. E aí a gente tem três tipos de visibilizar um objeto, que seria público e protegidos. E aí a gente vai entender como que funciona cada um deles. Eu vou pegar aqui um exemplo bem básico para a gente entender na prática como é que eles funcionam. Por exemplo, o seu notebook, somente você, né, pode mexer no seu notebook, somente você pode pegar lá o seu programinha e começar a digitar, né, o seu programa, certo? Somente você pode fazer as suas transações, né, os seus trabalhos no seu notebook, certo? Então, a gente caracteriza esse objeto como sendo privado. E aí, esses atributos e métodos constituem o teu notebook, ele é privado. Apenas você pode acessar esse seu atributo, certo? Somente você. Já a gente pega, por exemplo, um software que você programou, criou aí na sua máquina. Vamos dizer que esse software é open source, né? É serviço aberto. Então, qualquer pessoa pode ir lá, pegar e utilizar esse software, esse programinha que você criou. Vamos supor que você criou esse programinha e colocou na Play Store. E aí todo mundo vai lá, faz o download desse programinha e começa a utilizar. Então, esse programinha ele é público. Aí vamos pegar então agora o Baja, não? O carro onde a gente constrói lá na universidade. Somente uma parcela de pessoas pode acessar esse objeto, certo? Pode modificá-lo. Aquelas pessoas que possuem a chave desse cadeado, melhor dizendo, a chave do carro para poder ligá-lo. Não liga no carro, mas liga na cordinha atrás, mas enfim. Então, isso significa que uma parcela da universidade, apenas uma parte das pessoas, podem acessar e modificar esse atributo, certo? Então, a gente diz que ele é protegido, tá? Só as pessoas confiáveis podem acessar esse atributo. Não esqueça dessa teoria que vai ser muito importante para quando a gente estiver programando e criando os nossos programinhas. Tá ok, pessoal? Então entenda isso, ó. O seu notebook somente você pode mexê-lo, então ele é privado. Um software que é open source, que é serviço aberto e qualquer pessoa pode utilizar ele, então ele é público. Agora, um objeto que ele está protegido para apenas pessoas confiáveis poder mexer nele, significa então dizer que ele é protegido. E você pode estar pensando assim, pera, mas se eu disser que um objeto é privado, como é que eu vou acessar ele? Como é que eu vou modificar ele? Eu só posso fazer isso dentro da minha classe? Sim, mas na programação, como tudo tem um jeito, há uma forma assim da gente acessar esses atributos que são privados. Como que eu faço isso? Bom, utilizando os métodos acessores ou os métodos modificadores, beleza? A gente vai começar pelo método get. Ele dá acesso aos atributos. É com ele que tu vai conseguir pegar os dados desse atributo, os valores que estão guardados dentro dessa variável. Olha que maravilha.
Então, se por exemplo, se tu tem um atributo chamado quantidade de dentes e lá está guardada a quantidade de dentes do teu objeto, para tu poder acessar esse dado, esse valor lá dentro desta variável, basta tu chamar o método get, que ele vai te retornar o valor dessa variável. Olha que maravilha. E para eu modificar esses dados, eu não quero mais que a minha engrenagem tenha 10 dentes, eu quero que ela tenha 20. Eu posso modificar o valor dessa variável? Pode, utilizando o método set. E é exatamente o parâmetro que tu vai passar, é o valor que tu vai atribuir a essa variável. Joia? Ele é responsável por modificar o valor dessa variável. Show? Entendido isso, agora vamos ver como é que ficaria agora o nosso diagrama de classe com esses novos métodos. Bom, ele ficaria dessa forma. A gente inseria eles aqui na faixa de métodos, né? E indicaria que ele é um método público. Por quê, pessoal? Porque é um método que a gente vai ter que acessar eles em uma outra classe. E se a gente quer acessar ele em uma outra classe que não seja a classe engrenagem, a gente tem que dizer então que ele é público. Tá ok, pessoal? Para quê? Para que uma outra classe possa acessar esses métodos. Joia? Vamos supor que eu tinha, por exemplo, a classe pessoa. Classe pessoa, né? Ele poderia acessar esses métodos e para isso eu defino esse método como um método público. Joia? Que é representado pelo maisinho. O get raio seria o quê? Para pegar o valor que está dentro desta variável raio. Beleza? E logicamente ele vai ter que retornar um valor do tipo float. Por quê? Porque o meu raio, né, a variável raio guarda valores do tipo float. Então o lógico é que ele também retorne o valor do tipo float. Joia? E o get material. Get material seria para pegar o que está lá dentro, né, da variável material, que retornaria um string, porque o material que eu tenho aqui nos meus atributos retorna um valor do tipo string. E os outros também funcionaria da mesma forma. Se eu quiser modificar o valor do raio, o raio está guardando lá 10 metros, está muito grande, quero modificar esse valor, então eu vou colocar só 2 metros, então eu tenho que chamar um método que é capaz de fazer isso, um método que modifica os dados desse meu atributo, os valores dele. E aí eu digo set raio, certo? E indico o valor que eu quero modificar dentro aqui. Logicamente, ele também tem que enviar um valor float, né, pessoal? Tem que enviar um valor do tipo float para dentro do meu atributo raio. Joia? E aí eu crio simplesmente uma variável aqui, né, para receber esse meu atributo. O material também seria da mesma forma. E lógico, ele vai retornar nada. Ele só vai modificar o meu atributo. Ele não vai precisar retornar nada. Certo, pessoal? O nome do teu método ele poderia ser qualquer tipo, qualquer nome que você quisesse. Mas a gente utiliza esse get porque no inglês o get tem muitas traduções, né? Mas pra gente na programação seria tipo como pegar, obter, capturar. Que é exatamente isso que a gente faz, né? Capturar um valor de dentro de um atributo, de dentro de uma variável. Joia? E o set seria enviar, né? Modificar o que está dentro de uma variável. Joia? E aí a gente usa esse padrão, que é o padrão de get e set. Normalmente a gente chama esses métodos de getters e setters. São aí para esses nomes. Joia? O último método que eu queria mostrar para vocês é o método construtor. Como o próprio nome já diz, ele vai construir os teus objetos. Quando você cria um objeto, isto é, cria uma instância de uma classe, há um método que faz isso para você. Um método aí chamado de construtor, certo? E aí, esse grupo de métodos aqui, a gente diz que são os métodos especiais. Olha que maravilha. Aí você se pergunta assim, tá, mas para que eu vou querer esses métodos se eu simplesmente poderia acessar as minhas variáveis a partir de deixar todas elas públicas, né? Eu poderia pegar muito bem aqui e deixar tudo público para que eu não possa ter que criar vários métodos para poder acessar essas variáveis. Mas aí é que você se engana, porque fazer isso é uma boa prática de programação, porque tu consegue deixar o teu código encapsulado. Olha que maravilha! E aí a gente entra naquele conceito que a gente viu nas primeiras aulas, que é as engrenagens
da programação orientada a objeto, o conceito de encapsulamento, que é para tu deixar o teu código, né, bem mais protegido por dentro, sem interferências, né, do meio externo, das classes externas. E aí, se tu faz isso, tu pode programar em paralelo, tu pode programar, eu vou programar primeiro essa parte aqui e vou deixar totalmente capsulada, para que quando eu for criar uma outra classe, vou programar em uma outra parte do meu código, eu simplesmente chamo os métodos capazes de pegar esses atributos para eu poder utilizar nessa outra faixa do meu programa. Olha que maravilha! Deixa o teu código, né, bem mais organizado, para que quando alguém for ler o teu código consiga entender muito bem. E não é só isso. Quando você, por exemplo, fazer atualizações do teu código, fazer uns upgrades, você vai conseguir fazer isso bem mais facilmente, porque tu deixou as partes do teu código encapsuladas, protegidas, de forma que você consiga saber em qual parte mexer para fazer esse upgrade. Olha que maravilha a linguagem de programação ajudando a gente aí, pessoal. Então, a gente vai ficar por aqui, tá? Esse era o conceito que eu queria mostrar para vocês, um conceito extremamente importante, que é o de encapsulamento, tá? Não esqueça desses conceitos, porque são extremamente importantes para você criar aí o seu programinha futuramente, tá, pessoal? Então, valeu por assistir essa aula, não esqueça de assistir as outras que também estão muito interessantes. Na próxima aula a gente vai fazer os exercícios práticos, tá? Para a gente colocar esses conceitos aqui na mente. Tá ok, pessoal? Então, tchau, tchau!